Você já se sentiu diferente, como se carregasse algo dentro de si que nem todo mundo entende, como se sua alma estivesse tentando te lembrar de algo, algo que o mundo insiste em apagar, mas que dentro de você ainda pulsa forte. Se essa sensação já te visitou, talvez você esteja prestes a descobrir uma verdade que muda tudo. Porque esse vídeo não é para qualquer um. Apenas os verdadeiros escolhidos por Deus conseguem assistir até o final. E se você permanecer aqui até o último segundo, isso será um sinal claro de que há algo em você. Algo divino, único e que precisa despertar. Hoje vamos revelar os 9 tipos de escolhidos e seus propósitos divinos. Uma jornada que vai te ajudar a entender quem você é, por que você sente o que sente e como cumprir o papel que o céu confiou a você antes mesmo do seu nascimento. Não importa onde você esteja em sua caminhada espiritual, se ainda está se sentindo perdido ou se já vem ouvindo esse chamado há anos. O que importa é que chegou a hora de lembrar quem você é. E ao longo deste vídeo, você vai encontrar pistas, confirmações e sinais que talvez esteja esperando há muito tempo. Mas atenção, nem todos conseguem lidar com a verdade. Apenas os que são realmente escolhidos têm coragem de seguir até o fim. E se você for um deles, quero te convidar a provar isso agora. Escreva nos comentários assim que sentir que algo falou com você neste vídeo. Pode ser uma frase, um tipo de escolhido, uma lembrança. Compartilhe sua experiência. Assim, você ajuda outros escolhidos a também se encontrarem. Agora respire fundo, porque o que vamos revelar vai acender algo dentro de você. E vamos começar do ponto onde quase todos já estiveram: a confusão. Entre todos os tipos de escolhidos, talvez o confuso seja o mais incompreendido. Ele sente o chamado, mas não sabe de onde vem. Percebe que há algo maior o esperando, mas não enxerga o caminho com clareza. É como alguém que acorda no meio de um sonho, reconhecendo que está num mundo estranho, mas ainda sem saber como sair dele. O confuso não está perdido por falta de fé. Pelo contrário, ele já percebeu as mentiras disfarçadas de verdade, já sentiu a desconexão com o sistema do mundo, mas mesmo assim ainda se sente preso à rotina, aos medos, aos próprios bloqueios. Esse escolhido vive um dilema silencioso. A alma já despertou, mas a mente ainda tenta controlar o processo. Ele sabe que carrega algo diferente, que tem dons, que há uma missão esperando, mas não sabe como colocá-la em prática. E aí vem a dúvida: será que é comigo mesmo que Deus quer falar? Será que estou pronto? Por que eu sinto tudo tão forte e ainda assim me sinto travado? Mas aqui está a verdade: estar confuso faz parte do processo. É na confusão que a humildade se forma. É quando você não tem mais controle que o céu consegue intervir. E Deus escolhe justamente os corações que estão sendo moldados no silêncio. Se você se identifica com esse tipo, saiba: a confusão não é o fim, é o começo da revelação. É o ponto exato onde a luz começa a rasgar as nuvens. E aqui vai uma pergunta para você. Você já se sentiu assim? Como se tivesse acordado para algo que não sabe explicar, mas que não consegue ignorar? Escreva nos comentários se essa descrição falou com você. Não guarde só para você. Outros escolhidos podem se reconhecer através da sua partilha. Agora que falamos sobre aquele que ainda busca clareza, vamos para um tipo que encontra essa luz na ausência do barulho. A seguir, vamos falar sobre o segundo tipo de escolhido: o espírito livre. Aquele que rompe correntes e inspira autenticidade. Você já sentiu que não nasceu para viver como todo mundo? Como se o mundo tentasse o tempo todo te encaixar. Mas você soubesse que não veio para isso? Se sim, talvez você seja um espírito livre. O espírito livre é o tipo de escolhido que carrega dentro de si uma verdade tão profunda que não consegue fingir. Ele sabe que nasceu para ser autêntico, inteiro e livre.
Enquanto muitos se esforçam para se adaptar às expectativas da sociedade, o espírito livre desafia essas expectativas com a própria existência. Desde cedo ele questiona tudo. Por que seguir esse caminho? Por que viver como todos vivem, se minha alma pede algo diferente? Esse escolhido não rompe regras por rebeldia, mas porque reconhece que a vida foi feita para ser vivida com verdade, não com máscaras. Mesmo sendo julgado, criticado ou chamado de estranho, o espírito livre segue firme, porque sente dentro de si que a maior prisão é viver para agradar os outros. Ele inspira outros sem dizer uma palavra. Sua coragem de viver o que acredita, mesmo sozinho, faz com que aqueles ao seu redor comecem a questionar suas próprias escolhas. Ele é a prova viva de que é possível viver com propósito sem perder a leveza, de que é possível ser espiritual sem ser rígido, de que dá para ser livre e ainda assim cumprir um chamado divino. Se você já sentiu esse desejo ardente de quebrar padrões, de dizer não ao sistema e sim à sua alma, deixe um comentário aqui dizendo: eu escolho ser livre. Escreva isso como um compromisso com a sua essência. E agora que falamos sobre quem vive com autenticidade, vamos falar sobre um tipo de escolhido que não consegue se calar diante das mentiras. No próximo segmento, você vai conhecer o guardião da verdade, aquele que carrega o fogo da justiça na alma e fala o que precisa ser dito, mesmo que doa. O guardião da verdade é aquele que não consegue se calar diante das mentiras. Você já esteve em um ambiente onde todos fingiam não ver algo errado, mas algo dentro de você gritava por justiça? O guardião da verdade é esse tipo de escolhido. Ele não foi feito para o silêncio confortável. Foi moldado para a verdade, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela machuca. Esse escolhido sente que mentiras sufocam a alma. Ele enxerga o que muitos preferem ignorar. E sua missão é justamente essa: trazer luz onde há sombras, voz onde reina o silêncio, clareza onde o mundo prefere a ilusão. Mas não pense que é fácil. Falar a verdade pode significar perder amigos, romper laços, enfrentar resistência. E ainda assim, o guardião da verdade fala. Ele fala porque sabe que o preço do silêncio é muito mais alto que o da rejeição. Esses escolhidos muitas vezes são vistos como difíceis, intensos ou radicais, mas a verdade é que eles são necessários. São eles que sustentam a integridade, que desafiam sistemas, que despertam consciências. E sabe o mais forte? O guardião da verdade não fala por ego, ele fala por amor. Amor à justiça, amor ao propósito, amor à humanidade. Ele é como uma tocha no meio da escuridão. Ilumina não só os caminhos, mas também os enganos que muita gente prefere manter escondidos. Se você sente que carrega essa missão de falar, mesmo quando ninguém quer ouvir, de expor verdades, mesmo quando é difícil, então escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Declare isso, deixe registrado, porque esse é o compromisso de quem não se cala diante da injustiça. E se o guardião da verdade toca os corações com a força de suas palavras, o próximo tipo de escolhido faz isso de uma forma bem diferente. No próximo segmento, você vai conhecer o inspirador oculto, aquele que transforma o mundo em silêncio sem precisar levantar a voz. O inspirador oculto é aquele que transforma o mundo em silêncio. Nem todos os escolhidos usam megafones. Alguns usam o coração, outros a arte e alguns apenas o silêncio certo, no momento certo. O inspirador oculto é aquele que não precisa de palcos, luzes ou multidões para cumprir sua missão. Sua força está justamente no fato de que ninguém percebe o impacto que ele está causando, até que tudo já tenha mudado. Ele não grita, ele se insinua com suavidade. Às vezes é uma frase dita em uma conversa casual, outras vezes é um texto, um vídeo, uma música, uma atitude pequena, mas que planta uma semente dentro de quem ouve. E é assim
que o inspirador oculto desperta consciências, sem forçar, sem chocar, sem obrigar, apenas mostrando com amor que existe outro caminho. Esse escolhido entende que nem todo mundo está pronto para ouvir grandes verdades. Por isso, ele entrega a verdade como quem oferece um presente embrulhado com carinho, com beleza, com suavidade, com empatia. Você talvez o veja como um artista, um professor, um escritor, um influenciador, mas ele vai muito além de um profissional. Ele é um canal sutil de transformação espiritual. E sabe o que é mais impressionante? O inspirador oculto muitas vezes nem percebe o quanto está impactando o mundo. Ele simplesmente segue sua intuição, seu coração, seu chamado e, com isso, transforma vidas. Se você sente que inspira pessoas de maneira silenciosa, sem se impor, mas tocando corações pela forma como vive, escreva nos comentários: eu inspiro com a minha presença. Essa frase não é apenas um comentário, é uma afirmação de propósito. E se o inspirador oculto toca almas com sutileza, o próximo tipo de escolhido toca com o toque, com a escuta, com a cura. No próximo segmento, você vai conhecer o curador, aquele que transforma dores em esperança e presença em alívio. Algumas pessoas não precisam dizer nada para curar, elas apenas chegam e a atmosfera muda. O curador é esse tipo de escolhido. Ele não carrega remédios no bolso nem fórmulas mágicas, mas carrega algo mais raro, uma energia que acalma, conforta e transforma. Sua missão é restaurar o equilíbrio, seja no corpo, na mente ou na alma. E ele faz isso das formas mais diversas, com palavras que acolhem, com toques que aliviam, com conselhos que ressoam fundo, ou até mesmo apenas com a sua presença silenciosa. O curador não está aqui apenas para aliviar sintomas. Ele está aqui para ir à raiz da dor. Ele sabe que por trás de uma doença física, muitas vezes existe um trauma emocional. E por trás da ansiedade, muitas vezes existe uma alma desconectada de si mesma. Por isso, ele busca restaurar o todo. Cuidar do alimento, do movimento, da respiração, do descanso, mas também cuidar da fé, das emoções, da espiritualidade. Seu lema é: saúde é sagrada. E o mais bonito é que o curador geralmente cura os outros enquanto ainda está se curando. Ele já sentiu na pele dores profundas e por isso entende com compaixão. Ele não julga, ele entende, ele abraça. Se você sente que tem esse dom, se pessoas ao seu redor buscam sua energia para se sentirem melhores, deixe nos comentários: eu escolho curar com amor. Essa frase vai atrair ainda mais luz para a sua missão. Mas nem todos os escolhidos curam com a calma. Alguns curam com a coragem. Alguns lutam pela verdade, pela justiça, pela libertação. No próximo segmento, você vai conhecer o guerreiro espiritual. Aquele que se levanta quando todos recuam e carrega uma força que vem do alto. O guerreiro espiritual é aquele que enfrenta a escuridão com coragem, pois nem toda batalha é visível. Algumas acontecem dentro da alma, outras em silêncio, no mundo espiritual. E é exatamente nesses campos invisíveis que o guerreiro espiritual atua. Ele é o tipo de escolhido que não foge do confronto. Mas seu combate não é feito com armas ou violência. Seu escudo é a fé. Sua espada é a verdade. E sua força vem de uma fonte divina que o sustenta nos dias mais sombrios. O guerreiro espiritual não luta por ego, por status ou por glória. Ele luta por amor. Amor pela humanidade, amor pela verdade, amor pela luz. Ele sente um peso nos ombros, como se tivesse sido convocado para defender algo sagrado, mesmo que nem sempre entenda de onde vem esse chamado. Muitas vezes ele é aquele que se levanta quando todos desistem, que fala quando todos se calam, que resiste quando todos se curvam. E isso, por vezes, o torna solitário, mas jamais vazio.
porque dentro dele habita um fogo que o céu acendeu e que nenhuma escuridão pode apagar. O guerreiro espiritual sente quando algo está errado, mesmo quando o mundo inteiro finge normalidade. Ele combate a manipulação, o engano, a opressão. E sua maior vitória não é derrubar inimigos, é acordar consciências. Se você já sentiu essa inquietação, se você já sentiu que precisa se posicionar mesmo quando é difícil, declare sua força nos comentários com a frase: "Eu luto pela luz, mesmo quando estou cercado de sombras." Mas há um tipo de escolhido que não apenas luta, ele vê além do visível. É aquele que enxerga o invisível, antecipa os tempos e guia o caminho com sabedoria vinda do alto. No próximo segmento, vamos conhecer o 7º tipo de escolhido, o oráculo. Aquele que ouve os sussurros do futuro e transforma a intuição em direção. O oráculo é aquele que vê o invisível e guia o caminho. Você já teve uma intuição tão forte, tão nítida, que parecia impossível de ignorar? Já sentiu como se soubesse o que estava prestes a acontecer, antes mesmo de acontecer? Então talvez você já esteja ouvindo os ecos do seu dom. O oráculo é o tipo de escolhido que não vê com os olhos, mas com a alma. Ele enxerga além da superfície, capta sinais, pressente mudanças, percebe movimentos espirituais antes mesmo que eles se manifestem no mundo físico. Esses escolhidos têm uma conexão sutil, mas poderosa, com o plano espiritual. Eles recebem mensagens por meio de sonhos, visões, sincronicidades. E mesmo quando o mundo insiste em viver no automático, o oráculo ouve o sussurro de Deus em meio ao ruído. Mas esse dom não é leve, porque ver antes dos outros é muitas vezes caminhar só, ser mal compreendido, ser desacreditado. Mesmo assim, o oráculo segue, porque sabe que sua função não é convencer, mas alertar, guiar, preparar. Desde os tempos antigos, oráculos eram procurados antes de grandes decisões. Hoje, muitos deles estão entre nós, silenciosos, atentos, despertos, ajudando pessoas a entenderem suas jornadas, a se reconectarem com seus propósitos e a não se perderem nos caminhos da ilusão. Talvez você seja um deles, talvez você tenha esse dom, ainda que sem nome. Se você já teve experiências intuitivas que te salvaram ou te guiaram, escreva nos comentários: "Eu reconheço sinais que o mundo não vê." Agora, se o oráculo guia os outros com sabedoria vinda do alto, o próximo tipo de escolhido busca essa mesma sabedoria não em vozes externas, mas no profundo silêncio da alma. No próximo segmento, vamos conhecer o 8º tipo de escolhido, o eremita, aquele que encontra respostas onde o mundo só vê solidão. O eremita é aquele que encontra sabedoria no silêncio, pois nem todo chamado vem em voz alta. Alguns chegam em forma de silêncio, profundo, sereno, e é nesse espaço onde a maioria foge que o eremita floresce. O eremita é o tipo de escolhido que não busca multidões, palcos ou holofotes. Seu lugar sagrado é o interior. Ele se retira não por desdém da vida, mas por reverência à própria alma. Esses escolhidos carregam uma sabedoria silenciosa. Eles sabem que, para ouvir Deus, às vezes é preciso desligar o mundo. É na quietude da natureza, na introspecção e na solitude que o eremita encontra as respostas que outros passam a vida buscando lá fora. Enquanto muitos associam estar só com solidão, o eremita descobre ali um portal para a transcendência. Não é alguém que se isola por fuga, mas sim alguém que escolhe o silêncio como mestre. E quando retorna ao convívio, traz com ele verdades profundas, sementes de transformação. É comum que os eremitas despertem cedo para a desconexão do mundo moderno. Evitem excessos, sintam-se esgotados com futilidades e busquem constantemente um sentido maior. Se você é alguém que valoriza o silêncio, que se sente mais vivo na presença de árvores do que em festas,
Se sente que algo dentro de você se expande quando está sozinho, escreva nos comentários. No silêncio, eu me encontro. O mundo precisa dos eremitas. Eles são faróis invisíveis que iluminam o caminho daqueles que ainda vivem no caos. São mestres da escuta, guardiões da calma e sentinelas da consciência. E se o eremita guarda em si a sabedoria adquirida na solitude, o próximo tipo de escolhido é aquele que já transcendeu o tempo, que já viu ciclos começarem e terminarem, e agora guia os outros com a luz da ancestralidade. No próximo segmento, vamos conhecer o nono e último tipo de escolhido, o ancião. O ancião é aquele que carrega os segredos do tempo. O tempo não apenas passa pelo ancião, ele o habita. Esse tipo de escolhido não é necessariamente aquele com mais idade, mas sim aquele cuja alma já percorreu muitas jornadas. O ancião é o que olha para a vida com profundidade. Enquanto os outros veem acontecimentos, ele vê ciclos. Enquanto muitos buscam respostas, o ancião já vive nas perguntas certas. O que torna esse escolhido tão especial não é apenas a quantidade de experiências, mas a sabedoria silenciosa que emana de cada gesto, de cada olhar, de cada palavra dita na hora exata. Ele sabe o valor do silêncio e o poder de uma orientação simples. O ancião é um guardião da sabedoria ancestral, aquela que não vem dos livros, mas dos ventos, dos sonhos, das dores e das curas. Ele caminha entre os mais jovens como uma ponte entre o mundo terreno e o espiritual. É um espelho do que podemos nos tornar quando deixamos o ego de lado e assumimos a responsabilidade de servir ao próximo com sabedoria e amor. Esses escolhidos carregam códigos espirituais que muitas vezes foram passados de geração em geração ou ativados através de momentos profundos de despertar. É comum que os anciãos sejam buscados para conselhos. Mesmo quando não dizem nada, sua presença já responde. Eles sabem observar o invisível, decifrar os sinais e guiar com humildade. Se você sente que carrega dentro de si uma visão além do presente, se sente chamado a ensinar, proteger e aconselhar, deixe nos comentários: eu sou um guardião da sabedoria, pois é exatamente isso que você é. O ancião não está no topo por acaso. Ele é o que sustenta todos os outros tipos de escolhidos, com sua experiência, seu amor e sua luz. Você acabou de conhecer os 9 tipos de escolhidos. E agora, uma pergunta profunda ecoa dentro de você. Com qual deles eu mais me identifiquei? Talvez com mais de um. E está tudo bem. A jornada espiritual é viva, fluida, em constante transformação. O importante é saber que você está aqui por um motivo. Se você chegou até esse momento do vídeo, isso não é por acaso. Na verdade, poucas pessoas conseguem ir até o final. E sabe o que isso significa? Significa que você é, sim, um dos escolhidos. Você foi tocado, foi chamado, e agora é hora de responder a esse chamado. Mas atenção, o caminho dos escolhidos não é solitário, ele se fortalece na partilha. Por isso, selando esse compromisso com sua missão, eu quero te fazer um pedido muito especial. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Envie para quem você sente que também carrega uma missão divina, para quem está perdido e precisa despertar, ou para quem você gostaria de caminhar junto nesta jornada de luz. Esse será o seu selo espiritual, a sua confirmação de que você ouviu, entendeu e agora está disposto a ser instrumento de transformação. Além disso, curta este vídeo agora. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo é importante. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem que possa mudar sua vida. E por favor, escreva nos comentários: eu sou um escolhido e estou pronto para cumprir minha missão. Isso vai ecoar no universo espiritual e vai mostrar que você está realmente comprometido com o seu propósito. Agora vamos encerrar essa jornada com uma oração.
uma conexão direta com a fonte divina. Respire fundo e repita comigo, se sentir no coração. Divino Criador, eu reconheço que há um chamado dentro de mim. Mesmo quando me sinto perdido, sei que minha alma guarda um propósito maior. Hoje, diante desta mensagem, eu me coloco disponível para ouvir tua voz. Desperta em mim os dons que estavam adormecidos. Desperta em mim a coragem de seguir teus caminhos, mesmo quando eles não forem fáceis. Purifica minha mente, fortalece meu espírito e guia meus passos com sabedoria e discernimento. Que eu possa ser luz na escuridão, amor no caos e verdade onde houver mentira. Eu aceito minha missão, eu aceito ser um escolhido. E a partir de agora, me coloco como instrumento do teu propósito. Que assim seja. Amém. Que a luz te acompanhe, que a coragem nunca te falte e que ao compartilhar essa mensagem, você também se torne um farol na vida de outros escolhidos. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, bênçãos e até breve.